Pessoal, é o seguinte, por favor, isso aqui é muito sério. O apóstolo gravou um vídeo e postou nas redes sociais, dizendo ele que teve uma visão profética da parte de Deus, aonde Deus lhe mostrara em visão um grande dragão sobrevoando o Brasil. E de repente aquele dragão descia e encravava as suas garras sobre a terra brasileira, sobre o solo brasileiro. E ele continuou olhando e de repente surgiu por cima desse dragão uma águia gigante que descia ao encontro desse dragão. Gente, eu vou contar todos os detalhes dessa visão profética que teve esse apóstolo. Não posso colocar aqui o vídeo, ele contando todos os detalhes, porque tem direitos autorais. Mas antes de começar a contar, deixa eu te fazer uma pergunta. Gente, será que Deus está alertando a nação brasileira, ou será que nós estamos sendo enganados? Porque são tantas profecias, são tantas revelações, são tantos sonhos proféticos, são tantas mensagens, e a gente pôde perceber que nesses dias muitos falsos profetas se revelaram. Muitas igrejas que não são compromissadas com a palavra de Deus se corromperam. Tanto umas defendendo um ideal, como outras defendendo o ideal B, a ideal A e ideal B. Não vamos dizer aqui, não, foi só com fulano, não. Nesses momentos aqui que nós estamos vivendo no Brasil, você sabe o que eu estou falando, né? Vocês sabem do que eu estou dizendo. Os homens foram idolatrados, e Deus não dá a sua glória a ninguém. Mas não foram todos. Não são todos falsos profetas. Tem muitos homens de Deus que permanecem sendo homens de Deus e profetas de Deus. Tem muitas igrejas que não se corromperam, que tomaram a sua posição, mas sem se corromper, sem se lamearem. Essa que é a verdade. Mas sabe o que eu acredito? Eu acredito que Deus está nos alertando e também nós estamos sendo enganados por muita gente. Certo? Porque muitas profecias não passam, muitas revelações não passam pelo crivo da palavra de Deus, mas muitas têm coerência. Então vamos aos detalhes e vamos também ver aqui a minha opinião a respeito dessa visão profética. O apóstolo disse que viu esse dragão gigante com as unhas encravadas sobre a terra brasileira e de repente ele ficou surpreso com aquilo, né? E quando o dragão cravou as unhas sobre a terra, sobre o solo brasileiro, ele viu que o povo ficou alvoroçado, angustiado, com a pressão, sentindo necessidade. Ele diz que houve necessidade, escassez de pão. E houve um lamento. E ele muito ficou entristecido nessa visão profética. E de repente ele disse que escutou a voz do céu. Ele disse que era a voz de Deus falando com ele. Porque ele disse, meu Deus, não estou entendendo. E aí Deus falava para ele, diga ao meu povo que não desista. Mesmo na pressão, mesmo no jugo, não desistam, continuem no propósito do bem maior, continue no propósito de buscar o melhor para o Brasil, porque eu estou agindo, eu estou operando, eu estou chegando com provisão, com providência. Gente, eu estou apenas contando o que ele contou, sou eu que estou dizendo. De repente ele disse que viu uma águia gigante, muitas vezes maior do que o dragão, muitas vezes. E ele ficou admirado com aquela águia. E de repente aquela águia com suas garras pegou nesse dragão e começou a arrancar esse dragão aqui do Brasil, e conseguiu arrancar esse dragão. E ele pensava assim, ele disse, pronto, Deus está dando vitória ao povo brasileiro, ele vai soltar esse dragão e ele vai cair e vai se acabar. Só que não, ele disse que a águia saiu levando o dragão para as alturas. Vocês sabem que o dragão, que a águia é a ave que voa mais alto, né? E uma característica da águia é que ela não é de briga, de confusão. Quando a águia vê que tem duas aves brigando, ela vai lá e pega a ave agressora,
a causadora do problema, pega ela e leva ela para as alturas, até que chega um ponto que aquela ave não consegue mais respirar e ela padece. E a águia não, ela consegue respirar, ela voa milhares de quilômetros, sabe? E consegue respirar lá perfeitamente. Então, ela fez isso com o dragão, levou o dragão para o dragão perder a sua força, perder a sua autoridade, né? E quando o apóstolo pensava que ela ia soltar o dragão na terra para ele se acabar, não, ela começou a picar na cabeça do dragão. Começou a picar na cabeça do dragão e de repente ela tirou do dragão, para não dizer aqui novamente, ela tirou do dragão. E aí ela jogou isso aqui no mar e o corpo ela jogou na terra do dragão. E ele ficou meio que sem saber o que entender. E aí Deus falou para ele que aquela águia era o socorro divino, que era a provisão divina para o Brasil, para a nação brasileira. Eu digo uma coisa para você, fica aí, porque uma das coisas mais importantes eu vou te dizer aqui ainda. Olha só, muita gente está interpretando de uma forma e de outra, dizendo, eu sei quem é o dragão, eu sei quem é a águia, o dragão foi tirado. Outros dizem assim, não, o dragão vai ser tirado, o dragão já estava. Outros vão dizer, não, o dragão vai vir agora. Eu sei que muitos estão pensando isso. E outros estão pensando que a águia ainda vai vir. E outros estão dizendo, a águia veio agora. Eu sei que está essa confusão na cabeça de muita gente. Mas veja só uma coisa. Muita gente diz que o Brasil não tem mais jeito. Eu digo para você aqui, humanamente falando, tem jeito para o Brasil? Você acha que o Brasil tem jeito? Você sabia que nós começamos errado? O Brasil é um país que começou errado. Quando os portugueses vieram colonizar a nossa terra, eles já começaram a corromper a nossa terra, trocando espelhos com os índios por ouro, por pedras preciosas, o escâmbio, né? Pedacinho de espelho por várias pepitas de ouro, de diamante, pedras preciosas. Eles já começaram a saquear a nossa terra, fazer algo que entristeceu a Deus desde o começo, ser humano como é. De lá para cá vem se proliferando essa prática e é como um efeito dominó. Vem aumentando, se alastrando, se alastrando, se alastrando. Esses anos agora passados, foi revelado tantos corruptos no nosso país. Muitos foram punidos, outros não foram, outros estão camuflados, outros vão aparecer. Aí eu pergunto a você, tem jeito para o nosso país? Eu digo, tem. Não se resolve em 4 anos. Nem em 8, nem em 12, nem em 16. É um negócio que é a longo prazo, mas tem jeito. Nós brasileiros não devemos desistir da nossa pátria, dos nossos ideais. Não podemos desistir, cruzar os braços de forma alguma, temos que continuar lutando. Lembrando que o Brasil não vai ser um país 100%, como não existe país 100%. E o Brasil também não vai ser essas mil maravilhas também não, viu gente? Porque o lugar que é mil maravilhas é no céu. E tem muita gente pensando só aqui na terra e se esquecendo das coisas de Deus. O apóstolo Paulo disse, se eu pensasse só aqui nas coisas da terra, eu seria os mais miseráveis dos homens. Tem muita gente envolvida, homens de Deus, que tem um compromisso tão grande com a palavra de Deus, que se voltaram tanto para essas questões, que eu digo, nós devemos se voltar para essas questões? Sim, porque nós somos cidadãos e temos o dever de se voltar para essas questões, porque faz parte até do cristianismo pleitear por questões que beneficiam o povo. Mas não podemos esquecer da palavra de Deus, do evangelho, e tem muitos que têm se esquecido completamente do evangelho, da igreja, da doutrina, e tem mergulhado a ponto de usar
palavras de baixo calão, ofendendo a um, palavrões, difamando um, difamando o outro, difamando o outro, difamando o outro, com palavras, onde o verdadeiro cristão, o homem de Deus, deve falar com eloquência, com mansidão, com temperância. E eu estou vendo muito isso, muita gente aí, porque tem nome, porque é renomado, porque não sei o que, não sei o que. Aí tem muita gente que vai, Maria vai com as outras, mas eu não sou Maria vai com as outras não. Eu sei o que eu quero, certo? O que eu queria não aconteceu. Bom, o que você queria não aconteceu. E o que você queria também aconteceu. Certo? Mas estamos aí. Não devemos desistir de jeito nenhum do Brasil. Que a vontade de Deus seja sempre sobre as nossas vidas, sobre a nossa terra. Essa águia simboliza a justiça de Deus. Tá entendendo? A punição de Deus. Para quem? Para A, para B? Para quem está fora do trilho. Essa águia, apesar de que muita gente está interpretando do jeito que quer, essa águia simboliza a correção de Deus para a nação brasileira. Para muitos homens no Brasil. Muita coisa que estavam encobertas que vão ser descobertas nesses dias. Vocês não têm nem ideia. Viu? Muitas coisas que estão engavetadas vão sair da gaveta e vão fazer justiça. A gente diz assim, a justiça de Deus não falha. Tarda, mas não falha. Não, nem tarda e nem falha. A justiça de Deus é sempre na hora certa. A do homem falha e tarda. Viu? Mas olha o que eu vou dizer aqui. Se você quiser receber como mensagem profética, receba. Se não quiser, pode ficar à vontade. Deus, ele vai fazer valer a sua justiça se utilizando da justiça do homem. Mesmo se o homem querer, não quer, mas está lá na Constituição. Não, mas eu não quero, vamos fazer o seguinte. Mas está lá na Constituição. Está lá. Então, muitos vão ter que se dobrar à Constituição brasileira e fazer valer as leis para beneficiar o povo e para colocar os pingos nos is e cada qual no seu quadrado. O Brasil tem jeito. O que pode acontecer no Brasil daqui para frente, eu não sei. Mas que vai ficar normal, barato, não vai não. Porque Deus vai agir. Independente do que acontecer. A gente não pode ser fanático. Não podemos ser fanáticos. Certo? Eu só sei de uma coisa. Que o Brasil é de Jesus. Deus está no controle. Não perca a sua fé, a sua esperança. Lute. Acredite. Certo? Acredite e aceite a vontade de Deus. Isso é muito difícil, das pessoas aceitarem a vontade de Deus. Certo? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Ore pelo Brasil, ore pelas autoridades constituídas, porque é um dever do cristão. Tem cristão que diz que é cristão para envergonhar o evangelho, que diz assim, eu não vou orar por fulano de tal de jeito nenhum. Não vou orar mais de jeito nenhum. Você está pecando, que a Bíblia diz que as autoridades que forem constituídas são constituídas por Deus, permissão de Deus, certo? Ah, mas ouvi isso e ouve aquilo. Não importa se ouve isso ou se ouve aquilo. O que tiver de ser será, o que vai acontecer. E quem for, a gente tem que orar por ele. Se vier outro, tem que orar pelo outro. Essa é a posição do cristão. Eu sei que muita gente não vai gostar desse comentário aqui, mas essa que é a realidade, tá bom? Sou o Sátiro Araújo aqui da TV Paraú. Forte abraço para todos vocês.